Oi, pessoal! Vamos combinar? O hífen em português é um verdadeiro quebra-cabeça, né? É uma daquelas regrinhas que parece que vive mudando e deixa muita gente com uma pulga atrás da orelha. Mas olha, hoje a gente vai resolver esse mistério de uma vez por todas. Quem nunca, né? Tá lá escrevendo e de repente trava. E agora? Leva hífen ou não leva? A boa notícia é que tem uma lógica por trás disso tudo, e ela é bem mais simples do que parece. Pode acreditar. Para a gente transformar essa confusão toda em clareza, o nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa com a regra principal, que resolve a maioria dos casos, depois passa pelas exceções e no final junta tudo. Vamos lá? Ok? Vamos mergulhar no que realmente importa. A gente vai começar pela regra mais fundamental de todas, aquela que, se entendida, já resolve uns 80% dos problemas. A regra dos prefixos. Quando a gente olha para essa quantidade de prefixos que existem na nossa língua, ante, alto, mega, micro, nossa, a ideia de ter que decorar tudo isso chega a dar um arrepio. Mas o segredo não é esse, de verdade. A chave é entender um único princípio que serve para quase todos eles. E aqui está ela, a regra de ouro. É bem simples, olha só. Se o prefixo termina com uma vogal e a palavra seguinte começa com essa mesma vogal, pronto, o hífen aparece ali no meio para separar as duas. Simples assim. Pega este exemplo clássico aqui. Anti-inflamatório. Anti termina com i, inflamatório começa com i. São vogais iguais? Hífen neles. A mesmíssima lógica vale para micro-ondas ou contra-ataque. Entendeu o padrão? E é o contraste que faz a regra ficar bem clara. Se as vogais são diferentes, a lógica inverte. A gente junta tudo. Alto termina em O. Escola começa com E. Vogais diferentes, então vira uma palavra só. Autoescola. O mesmo para agroindustrial ou aeroespacial. Sem mistério. Certo. Com a regra principal bem entendida, chegou a hora de conhecer as 3 letras que são as exceções mais importantes. O H, o R e o S. A regra do H, olha, é a mais fácil de todas. Pensa que o H é uma letra que gosta de espaço. Então, se a palavra seguinte começa com H, não importa como o prefixo termina, o hífen é sempre obrigatório. É o caso de super-homem ou, como está ali no nosso exemplo, polihidroxila. Com H tem hífen. Ponto. Certo, agora vamos para o R e o S. Aqui a regra é um pouquinho diferente, mas faz todo sentido. Se o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa com R ou S, a gente junta tudo e dobra a consoante. Isso é para manter o som forte, sabe? Olha só como funciona na prática. Micro mais sistema vira microsistema, com 2 S's. Anti mais republicano vira antirrepublicano, com 2 R's. Sem hífen, mas com a consoante dobrada. Faz sentido, né? É para manter a pronúncia certinha. Agora, atenção total para esse trio aqui. Hiper, inter e super. Eles são especiais. Com eles, a gente usa o hífen não só antes do H, que a gente já viu, mas também antes de palavras que começam com R. Por isso escrevemos hiperrequintado e interracial. É uma exceção bem específica para esses 3. Muito bem! A maior parte do caminho já foi. Agora, para fechar o quebra-cabeça, vamos ver alguns casos específicos que completam o quadro. Existem algumas palavras que são, assim, melhores amigas do hífen. Elas andam sempre juntas. Palavras como ex, vice, recém e também pós, pré e pró, quando são tônicos, com acento, sempre vão pedir o hífen. São casos que vale a pena ter na memória, como ex-presidente ou pré-escolar. E aqui temos mais 2 casos especiais. Com o mal, o hífen aparece se a palavra seguinte começar com vogal ou com H, por exemplo, mal-estar. Já com sub e sob, o hífen entra em cena antes de palavras que começam com B ou R. É o caso de subreitor. E para não esquecer dos sufixos, a regra aqui é bem mais tranquila. Para aqueles sufixos de origem tupi-guarani que indicam tamanho, como açu, guaçu e mirim, o hífen é sempre usado. Como em capinhaçu, por exemplo, bem fácil de lembrar. Chegamos à reta final. Agora é a hora da verdade. Vamos juntar tudo que a gente viu, fazer um resumão e consolidar o conhecimento com um pequeno desafio. Então, vamos lá. O mapa da mina é o seguinte. Primeiro, a regra principal é a das vogais. Iguais, separa com o hífen, diferentes, junta. Segundo, o H sempre pede hífen. Terceiro, RS, depois de vogal, a gente dobra. E por último, tem aquelas palavrinhas especiais que têm regras próprias.
Com esses 4 pontos, a maioria dos problemas desaparece. Certo, chegou a hora. Com base em tudo isso que a gente conversou, qual dessas duas formas é a correta? Pensa bem, na primeira regra que a gente viu, E a resposta correta é contra-atacar com o hífen. Tenho certeza que muita gente acertou. A resposta segue direitinho a nossa primeira regra. E por quê? Exatamente por causa da nossa regra de ouro. O prefixo contra termina com A e a palavra atacar começa com A. Vogais iguais, separadas pelo hífen. A lógica é perfeita. E é isso! O objetivo aqui nunca foi decorar listas infinitas, mas sim entender a lógica por trás das regras. Com esse conhecimento, escrever fica não só mais correto, mas também mais seguro, mais confiante. A pergunta que fica é: que outras palavras agora podem ser escritas sem nenhuma dúvida?